Bom dia, pessoal! Estamos aqui para apresentar para vocês a aula prática a respeito do ensaio de resistência à tração das barras de aço. Só que antes de tratarmos do ensaio propriamente dito, é importante que vocês tenham um melhor entendimento acerca de alguns conceitos. Então, primeiramente, o limite de escoamento, ele se trata de uma tensão que consiste no pico máximo na zona de escoamento, no gráfico, tensão versus deformação. Esse gráfico eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente nesse vídeo. Vocês vão entender melhor. Temos o limite de resistência, que é a tensão máxima, destacando máximo, obtida no mesmo gráfico de tensão versus deformação. Vocês veem que esse gráfico ele é bem importante para vocês entenderem melhor a respeito dessa temática do comportamento das barras de aço no ensaio de resistência à tração. E por fim, temos o alongamento percentual após a ruptura, que se trata do alongamento permanente do comprimento de medida após fratura da barra de aço, expresso como uma porcentagem de comprimento de uma medida inicial, que é o L0, que é o comprimento, como eu falei. Esse L0 do que se trata? É esse comprimento de uma medida inicial, em que, no caso de aço para concreto armado, esse L0 ele é calculado pela seguinte multiplicação. Pegamos o diâmetro nominal da barra de aço e multiplicamos por 10. Esse vai ser o valor de L0. Agora, podemos seguir aqui com um gráfico de tensão versus deformação de uma barra de aço. E aqui vocês podem ver uma forma mais visual, o LE, que é o quê? É o limite de escoamento. Essa tensão presente na zona de escoamento da barra de aço, que no caso é o pico máximo, que isso fique claro, é o pico máximo dessa zona de escoamento aqui. E o LR, como vocês também podem ver, é o limite de resistência, que é a tensão máxima obtida nesse gráfico de tensão versus deformação. Então realmente é o pico máximo, é a tensão máxima da barra de aço. E por fim, para vocês também compreenderem todo o processo pelo que passa a barra de aço nesse ensaio de resistência à tração, existe a tensão na ruptura, que é a fratura da barra de aço, onde ela rompe de fato. Então esse último ponto, onde o ensaio realmente finaliza, esse último ponto está presente essa tensão na ruptura, que não chega a ser a máxima, porque como vocês podem ver, após esse pico, a barra começa a apresentar uma diminuição dessa tensão, provocado, por exemplo, porque ela começa, a área da seção transversal da barra de aço começa a diminuir, então a tensão realmente começa a diminuir também por causa disso, por esse enfraquecimento na estrutura do aço. Então aqui abaixo, vocês também podem visualizar as normas referentes ao LE, que é o limite de escoamento, e ao LR, que é o limite de resistência. Então o limite de escoamento ele é igual à razão do FE, que é a força de escoamento, sobre a área efetiva da barra de aço, que não é igual à área nominal. Eu vou falar disso para vocês mais posteriormente. Mas aqui a gente trata da área efetiva. E o LR ele é igual à razão do F máximo, que é a força máxima, que o LR não é o ponto máximo, não é o pico máximo da barra de aço no gráfico de tensão versus deformação. Então, o F máximo é simplesmente a força máxima nesse ponto, dividida pela área efetiva da barra de aço. E só para os conteúdos não ficarem muito distantes, a gente trata da área efetiva nessas fórmulas, né? E a área nominal? O que é a área nominal que a gente não deve usar nessas fórmulas? A área nominal é simplesmente a gente pegar a área nominal é a área da seção transversal da barra de aço. É simplesmente pegar π versus o diâmetro ao quadrado sobre 4. É simplesmente isso. Isso é a área nominal. Só que não utilizamos essa fórmula porque a barra de aço ela apresenta nervuras. Então essa área ela não vai ser constante ao longo da extensão da barra de aço. Eu vou mencionar isso de novo para vocês que vocês não esqueçam. É muito importante que vocês não confundam esses conceitos de área. E por fim,
temos o alongamento, que pode ser calculado como um percentual, né, que vocês puderam ver, alongamento percentual após ruptura, que ele é igual ao quê? Ao ΔL, que é a variação do comprimento da barra de aço após o ensaio de ruptura, dividida pelo L0, como eu mencionei anteriormente para vocês, que o L0 é 10 vezes o diâmetro nominal da barra de aço, vezes 100. Então, aqui está a fórmula, o alongamento percentual após ruptura é o comprimento final após o ensaio de resistência à tração, menos o L0, que está aqui 10 vezes o diâmetro nominal, dividido por L0. L0 vezes 100. Então é basicamente isso. É algo simples. O alongamento é um conceito que a gente vai explorar mais para o final do vídeo, que vocês vão compreender de uma forma mais esclarecedora. E um exemplo de uma barra de aço submetida ao ensaio de resistência à tração. Aqui está uma barra de aço com um diâmetro nominal de 10 milímetros. Qual vai ser o L0 dessa barra de aço? É 10 vezes 10 milímetros, não é isso? Não é 10 vezes, o L0 não é 10 vezes o diâmetro nominal? Então o L0 vai ser igual a 100 milímetros. Só que a gente, sendo o L0 igual a 100 milímetros, a gente pode dividir essa extensão, esses 100 milímetros, em 10 espaços iguais. Se eu vou dividir 100 milímetros em 10 espaços iguais, cada espaço vai medir exatamente 10 milímetros. 10 vezes 10 dá 100 milímetros. Então, por exemplo, eu submeti essa minha barra de aço ao ensaio de resistência à tração e bem aqui ocorreu a ruptura. Só que vocês estão vendo que estão sendo representados por esses pontinhos vermelhos. Aqui são as nervuras das barras de aço. Essa nervura aqui é a nervura mais próxima da ruptura da barra de aço, certo? Então, a partir dessa nervura, eu coloco 5 espaços a posteriori dessa nervura e 5 espaços anteriores a essa nervura, porque a gente quer que essa divisão seja feita de forma igualitária. Então, na zona de ruptura, a gente observa qual é a nervura mais próxima dessa ruptura e coloca, a gente não eram 10 espaços, não é isso? Então vão ser 5 espaços após essa nervura e 5 espaços anteriores a essa nervura. É importante que a gente faça essa divisão e no caso, essa nervura como está referenciada é o ponto de referência, que é o mais próximo da ruptura, que é o que eu falei agora para vocês. E é importante que a gente faça essa divisão porque ela é útil no cálculo do alongamento percentual após ruptura. Então, pessoal, e uma última coisa, que eu quase ia esquecendo. Essa fórmula aqui, do que vocês estão vendo, ρ igual a m sobre v, que é a mais específica, certo? Que é igual a massa dividido pelo volume. Vocês sabem dessa fórmula. Isso aqui é um processo para a gente calcular a área efetiva da barra de aço. A área efetiva da seção transversal da barra de aço. Eu não disse que a área nominal é π vezes d ao quadrado sobre 4, π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4, diâmetro nominal? A gente não usa essa área nominal, né, no cálculo do limite de escoamento e nem do limite de resistência. A gente usa a área efetiva. E aqui está o processo para a gente calcular a área efetiva. É porque eu não vou entrar muito em detalhes agora, porque esse é um procedimento que eu vou entrar com mais detalhes para vocês em outra parte do vídeo. Mas fique sabendo que aqui é um procedimento para a gente calcular a área efetiva da seção transversal. É isso, muito obrigado. Pessoal, eu queria fazer uma errata com relação a um certo aspecto do diagrama de tensão versus deformação do aço. Essa correção é referente a esse ponto aqui, ó, a tensão na ruptura. Qual é a correção? É que, na verdade, esse ponto ele não representa a tensão na ruptura. Não representa. O que eu quero dizer é que, na verdade, esse ponto representa o quê? A força dividida pela área original da barra na ruptura. O que é a área original? É a área da seção transversal da barra de aço
lá no início do ensaio, antes dessa área sofrer qualquer tipo de modificação, realmente é a área original, porque no decorrer do ensaio essa área não vai se modificando, ela não vai ficando menor. Então a gente, para a construção desse gráfico de tensão versus deformação, a gente utiliza a área original, a área inicial, antes de ela sofrer qualquer tipo de alteração, tá certo? E no caso, essa diminuição observada após o limite de resistência, o LR, ela não é um comportamento do material, e sim uma consequência da estricção da barra de aço. O que é estricção? É justamente essa diminuição da área da seção transversal da barra ao longo do ensaio de resistência à tração. Vocês vão ver isso daqui a pouco nesse mesmo ensaio, no vídeo. Ou seja, a carga por unidade efetiva da área de material, que quando eu considero a área efetiva, aí sim eu estou utilizando a tensão, que no caso essa área efetiva é quando a gente utiliza a área da seção transversal da barra de aço no momento que ela está sendo ensaiada, porque essa área ela vai sofrer alterações. Então a gente tem que considerar justamente essa área efetiva no momento específico que a barra está sendo ensaiada. Então essa área, como ela pode ser alterada, essa tensão também vai ser alterada conforme eu utilizo essa área efetiva, porque essa área vai alterar, certo? Então, essa carga por unidade efetiva de área do material, ela não necessariamente ela diminui dessa forma. O que ocorre é que a área diminui, né, como já falei para vocês, só que isso não é levado em conta na construção de todo o diagrama de tensão versus deformação. Não é levado nessa parte, por exemplo, do LR até o ponto na ruptura. Não é levado em consideração essa diminuição da área da seção transversal. Então, isso dá a falsa impressão de que essa tensão ela diminui, mas na verdade ela não diminui necessariamente. Podem ocorrer outros tipos de comportamento. Então eu queria fazer essa correção para vocês. Muito obrigado. Aqui estamos com a barra 16 milímetros e nós estamos mostrando aqui marcações nessa barra para podermos medir o alongamento após a ruptura. Infelizmente, essas marcações aqui, que deveriam ser distantes entre si de 10 milímetros ou 1 centímetro, elas não correspondem a essa realidade, né? Infelizmente tem marcações aqui que tem mais, outras menos, aliás tem mais de 10 milímetros em geral. Para medir o alongamento, nós precisamos de uma base de medida de 10 vezes o diâmetro nominal. Como a barra é de 16 milímetros, nós precisamos de uma base de medida de 160 milímetros, ou seja, 16 milímetros. E aqui vocês podem ver que nem sempre corresponde à medida de 10 milímetros entre as marcações, né? Mas de qualquer forma, isso serve para que vocês possam observar como é que se dá esse ensaio. Posteriormente, após a ruptura, nós vamos medir 16 espaços aqui, que é a nossa base de medida. Então, pessoal, aqui nós estamos realizando o ensaio de resistência à tração na barra de aço, como vocês podem ver. É um ensaio que pode ser um pouco demorado. Então, aqui está o equipamento para realizar esse rompimento da barra de aço, que vocês podem ver a estrutura completa. Enquanto que neste computador, vocês podem ver como a força ela está aumentando, que a barra está sendo submetida a uma resistência à tração cada vez mais significativa. E a deformação também, vocês podem visualizar que ela também está aumentando. Enquanto que, utilizando essa câmera térmica, a gente pretende visualizar onde a barra pretende se romper primeiro. Vocês podem ver que ela está, a variação da tensão versus deformação. Como eu estava falando,
como eu estava falando, está pedido aqui para retirar já o extensômetro, como vocês puderem ver, podem ver aqui agora. E na máquina, na câmara térmica, em comparação ao início do ensaio, como vocês podem ver anteriormente no vídeo, vocês podem visualizar que a barra ela está numa cor muito mais amarelada, ou seja, a temperatura dela, a temperatura da estrutura do aço, ela aumentou durante o ensaio. Então isso é um indicativo de que ela sofreu uma tensão significativa de tração, e isso fez a estrutura do aço ficar com uma temperatura mais elevada. Então, aqui está a barra após o ensaio. Só mais um momento, pessoal. Ó, vocês estão vendo? Ó. Pronto. Ela sofreu a ruptura. Mas vocês puderam ver, logo antes de acontecer a ruptura, ela sofrendo uma redução da seção transversal, da área de seção transversal. Que ela está na zona plástica do aço, e após isso ela sofreu a ruptura. A barra de aço sofreu a ruptura. Então é isso. E mais uma vez, para visualizar por último a barra, ó, olha que interessante. Vocês podem ver que a área onde a barra sofreu a ruptura, ela está ainda mais amarelada. Tipo, ela está quase branca, né? Aí, mostra aqui em cima. Aqui, ó. Onde rompeu. Vocês podem ver, ó, como a temperatura está mais elevada pela cor que está apresentando lá na zona de ruptura. As extremidades. Olha as extremidades em comparação à área que foi rompida. Então esse é um indicativo de que com o aumento da temperatura, esse aumento da temperatura indicou pra gente a área onde a barra de aço iria romper. Então é isso, pessoal. Pessoal, após o ensaio de resistência à tração da barra de aço, que culminou na ruptura dessa mesma barra de aço, como vocês puderam ver anteriormente no vídeo, foi gerado esse gráfico de tensão versus deformação. Só que é importante que vocês saibam que esse gráfico não está completo. Por quê? Vocês podem visualizar essa linha vertical vermelha, que o que ela representa? Ela representa o momento em que o extensômetro precisou ser retirado da barra de aço, que vocês até visualizaram no vídeo. E com a retirada desse extensômetro, não foi possível registrar a zona plástica da barra de aço. Então o que vocês podem ver nesse gráfico é a representação da zona elástica da barra de aço junto com a sua zona de escoamento, que vocês podem ver a variação que a tensão ela está apresentando nessa zona de escoamento, como eu disse agora há pouco. Então, após esse gráfico, vocês também podem ver os resultados do ensaio que foi feito, em que estão presentes a tensão máxima de 763,4 MPa, megapascal, a força máxima associada à tensão máxima, que foi de 15.651,75 kgfm, a tensão de escoamento, que foi de 650,3 MPa, a área da seção transversal da barra de aço, que é de 201,1 mm², e o alongamento deu 0%, mas é algo que a gente vai falar mais posteriormente nesse vídeo. Porém, algo que eu quero destacar é que essa área ela está incorreta. Por que ela está incorreta? Porque essa área representa a área nominal da barra de aço. É simplesmente eu pegar o diâmetro da barra, que é de 16 milímetros, e fazendo π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. É a área nominal. Só que nós não utilizamos essa área nominal no cálculo das tensões, tanto de escoamento como nas tensões máximas. Nós usamos a área efetiva da barra de aço. Então,
Fica até com um exercício que eu vou mencionar mais posteriormente para vocês determinarem as tensões corretas, tanto a máxima como a de escoamento. Mas é muito importante que nós calculemos a área efetiva da barra de aço, que não é 201,1 milímetros quadrados. Na parte seguinte do vídeo, eu vou apresentar os passos para a gente calcular essa área. E primeiramente, nós devemos determinar a massa dessa barra de aço antes de ela ser rompida. Pessoal, como vocês podem ver aqui nessa barra de aço, devido a essa presença dessas nervuras, vocês podem verificar que a área da seção transversal dessa mesma barra, ela não é constante ao longo de todo o seu comprimento. Por isso que é necessário nós determinarmos primeiramente a massa dessa mesma barra de aço. Então vamos verificar aqui. Ó, como vocês podem ver, a massa dela, que está indicada nessa balança, é de 751 gramas. Então, pessoal, a gente está calculando a área efetiva da seção transversal da barra de aço que a gente submeteu ao ensaio de resistência à tração. Então, como vocês puderam ver anteriormente, a gente calculou a massa dessa barra de aço e a gente já tem o comprimento dessa mesma barra, que no caso o comprimento dessa barra é de 50 centímetros. E lá mais no início do vídeo, onde eu estava apresentando os conceitos para vocês, eu não disse que aqui que estava o processo para a gente calcular essa área efetiva da barra de aço, que a gente usa para calcular os resultados de limite de escoamento e limite de resistência. Então, como vocês podem ver, o ρ, que é a massa específica, é igual a massa sobre o volume da barra de aço. O volume, consequentemente, ele é a massa dividido pela massa específica. O volume eu posso representar como a área da barra de aço, ou a área efetiva, vezes o comprimento dessa mesma barra, que é igual a massa sobre a massa específica. Então essa área ela é justamente igual a massa dividido pela massa específica multiplicada pelo comprimento da barra de aço. É pura manipulação matemática, é bem simples de entender. E no caso, esse ρ, essa massa específica do aço, ela já é padronizado por norma, que no caso é o valor de 7,85 kg por decímetro cúbico. Então, fazendo um processo matemático, a área, como vocês podem ver, qual é a massa da nossa barra de aço? É de 751 gramas, que no caso a gente transforma em quilogramas. Então fica 0,751 quilogramas a nossa barra de aço. Temos o ρ, que é 7,85 quilogramas por decímetro cúbico. Temos o comprimento, que é 50 centímetros, que transformamos para decímetro, então fica 5 decímetros o comprimento da nossa barra de aço. E fazendo o cálculo, a área em decímetros quadrados foi igual a 0,01913 decímetros quadrados. Essa é a área efetiva da nossa barra de aço. Quando transformamos em milímetros quadrados, até eu errei aqui, em milímetros quadrados, o nosso resultado final é 191,3 milímetros quadrados. Vocês se lembram, na parte anterior do vídeo, que a área que era fornecida, que estava nos resultados do ensaio de resistência à tração lá no computador, estava dizendo que a nossa área era de 201,1 milímetros quadrados. E nós não usamos aquela área, usamos essa área aqui, 191,3 milímetros quadrados. Então, a gente não tem aqueles valores de tensão, tanto de escoamento como a tensão máxima. Nós não temos a área antiga de 201,1 milímetros quadrados. Se vocês multiplicarem aquelas tensões antigas e multiplicarem pela área antiga de 201,1 milímetros quadrados, vocês vão obter as forças, tanto de escoamento como a força máxima. Obtendo essas forças em megapascal, por exemplo, não, em quilonewton, newton, vocês escolhem a unidade, no caso é em newton, na fórmula aqui está dizendo em newton. Então vocês preferencialmente coloquem em newton, tanto a força de escoamento como a força máxima. Vocês não têm a área verdadeira agora de 191,3 milímetros quadrados, então o resultado obtido, que vocês não multiplicaram os valores antigos, o limite de escoamento, multiplicado pela área nominal, que não é a área a ser utilizada, vocês obtêm as forças, tanto de escoamento como a força máxima.
vocês não têm a área verdadeira de 191,3 milímetros quadrados? Pega a força em Newton, a de escoamento, a força máxima, divide pela área efetiva de 191,3 milímetros quadrados e assim vocês obtêm os valores verdadeiros tanto do limite de escoamento como do limite de ruptura. Então fica até um exercício para vocês. O quão diferente fica os valores verdadeiros do limite de escoamento e do limite de ruptura daqueles que estavam dizendo na tela do computador, que eu mostrei anteriormente para vocês no vídeo. E um detalhe importante, essas duas tensões, elas não podem ser muito próximas. Lembrando que você pegar uma força em Newton e dividir por uma área em milímetro quadrado, o resultado vai ser em megapascal, certo? Só que essas duas forças, elas não podem ser muito próximas. Lá na NBR 7480, tem um limite de proximidade entre esses dois valores, que no caso é de 8%. O que isso quer dizer? O LR não é o meu valor máximo, não é a minha tensão máxima. Então, se eu pegar o LE, que é o limite de escoamento, e multiplicar por 1,08, que não é 8%, a distância mínima permitida. Então, se eu pegar o limite de escoamento e multiplicar por 1,08, esse resultado dessa multiplicação não pode ser maior do que o LR. Porque se for maior, então está dizendo que o do LE e o LR são muito próximos. Isso está errado. A barra foi feita de uma forma... O processo de fabricação da barra está incorreto. Então, pelos resultados, até vocês podem ver pelos resultados antigos, provavelmente não vai dar problema. O limite de escoamento está bem distante do limite de resistência. Mas, de qualquer forma, vocês não vão calcular os valores verdadeiros, as tensões verdadeiras do LE e do LR. Verifiquem se o LR, no caso, está distante mais de 8% do LR. Provavelmente vai estar. Com os valores antigos dava uma distância de uns 20%. Mas calculem com os valores atuais, para ver como fica a distância. Se tiver maior do que 8%, se eu pegar o LR, e multiplicar por 1,08, se o LR for maior do que isso, porque o resultado dessa multiplicação, tá ok. Tá ok. Então façam esse exercício, por favor. Agora vamos prosseguir para a determinação do alongamento da barra de aço. Pessoal, um complemento que eu queria fazer com relação ao que eu falei anteriormente a respeito do limite de resistência, o LR, e o LE, que é o limite de escoamento, é que o aço, a barra de aço que a gente ensaiou nessa aula, ela é do tipo de... A categoria desse aço é CA50, que até eu marquei aqui. Onde é que está presente essa tabela com essas informações de propriedades mecânicas? É a tabela B.3, que está inserida na NBR 7480. Então essa norma é muito importante para vocês terem um conhecimento mais aprofundado a respeito desses requisitos técnicos, mecânicos das barras de aço. Então deem uma olhada na NBR 7480. Então, nessa tabela em específico, eu não tinha falado anteriormente que o limite de resistência ele tem que ser no mínimo 8% maior do que o limite de escoamento, que é o LE. É aqui que a gente encontra essa informação, nessa tabela B.3. Como a gente ensaiou uma barra de aço do tipo CA50, aqui está dizendo que o limite de resistência, que é o LR, ele tem que ser 1,08 vezes FY. O FY ele é chamado de resistência de escoamento, mas que a gente denomina como LE, que é o limite de escoamento. Então, aqui também tem informações a respeito do alongamento, mas que vocês vão ver mais para frente no vídeo. Eu só queria destacar de onde eu tirei essa informação, dessa tabela na NBR 7480. É isso, muito obrigado. Após o ensaio de resistência à tração, é possível calcular o alongamento sofrido pela barra de aço. Vale lembrar que o seu comprimento inicial era de 160 milímetros, pois é 10 vezes o seu diâmetro nominal, sendo que o seu diâmetro nominal era de 16 milímetros. Após o ensaio de resistência à tração, esse comprimento passou a ser de 190 milímetros. Lembrando que esse comprimento é medido a partir da distância entre as nervuras. Então, antes do ensaio, essa distância era de 160 milímetros e após o ensaio passou a ser de 190 milímetros. Com esses valores, é possível calcular o alongamento.
O alongamento sofrido então pela barra de aço foi de 18,75%. No entanto, a norma recomenda que esse valor deve ser arredondado pelo inteiro mais próximo. No caso, o alongamento da barra ficou sendo de 19%. E de acordo com a NBR 7480, para o aço CA50, o mínimo exigido de alongamento é de 8%. Assim, a barra apresentou o alongamento dentro dos limites estabelecidos pela NBR.